Vamos falar da nossa manchete principal. Coloca aqui pra gente mostrar a manchete. Drible no STF destinou 264 milhões de reais para Alcolumbre distribuir em redutos. Do que nós estamos falando? O senador Davi Alcolumbre foi o maior beneficiado de uma manobra que foi articulada em 2021 pelo governo Bolsonaro e que driblou a decisão do STF, que barrou o orçamento secreto. Foram distribuídos R$ 1 bilhão para os 24 senadores e deputados do Centrão por meio de recursos do Ministério da Defesa. E Alcolumbre foi o parlamentar que mais indicou verbas para as obras de infraestrutura, somando aí 264 milhões, o que dá 26% do total. Esse levantamento foi obtido com exclusividade pelo UOL, com base na Lei de Acesso à Informação. Davi Alcolumbre afirmou em nota que desconhece qualquer sistema paralelo de distribuição de recursos no âmbito do Ministério da Defesa e que apoia os investimentos da pasta seguindo os critérios legais e transparentes. Reportagem do Eduardo Militão, do Igor Melo e do Rubem Berta. Extremamente importante para a gente falar sobre essa história, né, Josias? Porque quando o STF vai lá e proíbe o orçamento secreto, eles pegam e fazem uma manobra para conseguir pagar isso e distribuir aos parlamentares do Centrão. E boa parte deles realmente vem do Centrão, que é o centro do problema, pelo que a gente acompanha no Congresso, né, Josias? Como é que você analisa aí essa nossa manchete principal neste momento e esse drible no STF? O mais dramático é que, embora a gente esteja falando aí de algo que aconteceu no governo Bolsonaro, não dá para dizer que isso daí é só algo que esteja no retrovisor, tá? No para-brisa também. O dinheiro do contribuinte continua saindo pelo ladrão porque os ladrões não param de entrar no orçamento. E na gestão Bolsonaro, até o Ministério da Defesa revelou-se indefeso sob a camuflagem militar, cerca de 1 bilhão em verbas públicas, foram distribuídos aí a 2 dezenas de parlamentares na forma de orçamento secreto. É uma evidência de que as minhas forças armadas, de que falava o Bolsonaro, se degradaram a tal ponto que serviram de fachada para o escoamento das emendas enfiadas no orçamento federal pelo Centrão. Nessa modalidade secreta, Fabiola, o pagamento de emendas parlamentares não costuma resultar em ações honestas. O orçamento sigiloso produziu apenas 2 tipos de gastos: os que já viraram escândalo e os que ainda não foram investigados adequadamente. O orçamento da defesa se abriu para o Centrão quando chefiava a pasta, estava comandando esse ministério, o general Braga Neto, que é hoje uma das fardas mais subinvestigadas da República. Ainda na semana passada, ele estava pendurado nas manchetes, de ponta cabeça, por conta de irregularidades detectadas pela Polícia Federal na intervenção federal ocorrida na área de segurança no Rio de Janeiro, que foi comandada por ele na gestão Temer. Agora, as ações do Braga Neto durante o governo Bolsonaro, essas são absolutamente subinvestigadas. E durante a presidência do Bolsonaro, os comandos militares, eles desgovernaram a saúde, eles fabricaram cloroquina, eles avalizaram o afrouxamento do controle de armas, as Forças Armadas negligenciaram o avanço da criminalidade nas fronteiras amazônicas. As Forças Armadas também afiançaram o sequestro ideológico do 7 de setembro, desfilaram tanques na frente do Palácio do Planalto, num dia em que o Congresso estava votando, aliás, foi rejeitada a proposta que reintroduzia no país o voto impresso. As Forças Armadas assistiram impassíveis à troca de comandantes incomodados com o Bolsonaro por outros que mergulharam os comandos militares no lodaçal da campanha de desqualificação do sistema eleitoral. E, como se tudo isso fosse pouco, Fabiola, ainda houve a cumplicidade das Forças Armadas com aqueles acampamentos que pediam golpe na frente dos quartéis e que desaguaram no 8 de janeiro. Nesse contexto, a terceirização de parte do orçamento da defesa ao Centrão é só mais um detrito
de um monturo que reclama investigação. A chance disso ser apurado é pequena, porque o senador Davi Alcolumbre, o maior beneficiário do rateio secreto na pasta da defesa, deslizou suavemente do bolsonarismo para a base de sustentação parlamentar do governo Lula. Ele agora indica ministros precários, como o Juscelino Filho, que é o ministro manga larga das comunicações, enrolado também num escândalo de distribuição de emendas secretas, mas que continua no governo. E ele agora, hoje ainda, está integrando a comitiva presidencial do Lula, na viagem a Nova York, foi lá para aplaudir o presidente no discurso que ele fará à ONU. Um personagem assim, avalizando essas despesas que foram feitas pelo Ministério da Defesa, a possibilidade disso ser investigado adequadamente é inexistente, Fabiola. É. Não, e é tão triste isso, né, Josias? Porque a gente vê aí a atuação do Supremo e depois você vê que os caras arrumam uma manobra. Então, quer dizer, não tem como. Isso é E realmente. arrumaram outra, né, Fabiola? Arrumaram outra. Depois, mais adiante, o Supremo declarou que o orçamento secreto era inconstitucional. Aí o Centrão se acertou com Lula na fase de transição. Aí passaram um pedaço das emendas para os ministérios, outro pedaço virou emenda de comissão. O pedaço que foi para os ministérios virou um gasto semi-transparente, ainda sob as ordens dos parlamentares. Então está lá no Ministério, mas só libera quando o parlamentar diz, eu quero que vá para tal lugar. Então, esses arranjos, eles vão se repetindo, e agora também já aumentou, o governo está aumentando a verba para emendas parlamentares para esse ano de 2024. Então, os arranjos permanecem, Fabiola. E o problema não é a emenda parlamentar, o problema é que essas emendas normalmente resultam em escândalos. E o Brasil não está com dinheiro sobrando para jogar no lixo, Fabiola, ou jogar no bolso de parlamentares que desviam verbas públicas.